Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você, todas as mães. Ontem foi festejado o Dia das Mães, onde muitos filhos podem abraçar sua mãe abraçar seus filhos. Foi maravilha no nosso Brasil querido, o povo respeitando o direito de amar a sua mãe, né? Honrar a rainha do lar, ela que cuidou e cuida de nós, a nossa querida mãe, né? Quem tem mãe tem tudo, né? Porque a mãe, ela nos cobre de oração, ela nos cura na hora da enfermidade, ela faz com que a gente se alegre ou possa viver uma vida educativa. Shalom, shalom. Shalom. Nós vamos fazer o Shacharit, que é o ofício da manhã, do nosso livro de orações, que diz assim: Adonai, eterno Deus de Israel, volta-te do furor da tua ira e muda o pensamento de fazer mal ao teu povo. Contempla dos céus e vê como tornamos objeto de escânio e zombaria entre as nações. Fomos considerados um rebanho conduzido ao abate para ser morto, destruído, ferido e envergonhado. Mesmo nessa situação, não esquecemos o teu nome, portanto rogamos-te que não te esqueças de nós. Os estranhos dizem: não há expectativa e esperança para eles. Mas o teu povo, ó piedoso, anseia pelo teu nome, ó Santo. Aproxima-nos a tua salvação. Esforçamo-nos, mas não alcançamo-la, pois só a tua misericórdia reverterá a tua cólera contra nós. Rogamo-te, volta-te da tua ira e tem misericórdia dos virtuosos que escolheste. Protege-nos, Eterno, com a tua misericórdia, e não nos deixe nas mãos dos cruéis, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Por amor a ti, tem compaixão de nós. Sem demora, rogamos-te, volta-te da tua ira e tem misericórdia dos virtuosos que escolheste. Ouve nosso clamor, apieda-te, não nos desampare nas mãos dos nossos inimigos, que tenciona destruir nosso nome. Lembra-te do que prometeste a nossos pais. Como as estrelas dos céus, multiplicarei a tua descendência. Entretanto, agora restamos pouco dos muito que fomos. Mesmo nessa situação, não esquecemos o teu nome. Portanto, rogamos-te que não te esqueças de nós. Socorre-nos, ó Deus, da nossa salvação. Por conta da glória do teu nome, salva-nos. Expia os nossos pecados pelo amor do teu nome eterno. Deus de Israel, volta-te do furor da tua ira e muda o pensamento de fazer o mal ao teu povo. Guardião de Israel, guarda os remanescentes de Israel. Não permita que seja aniquilado Israel que proclama: ouve Israel. Guardião do povo único, guarda os remanescentes do povo único. Não permita que seja aniquilado o povo único que proclamaste a unidade do teu nome. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Guardião do povo santo, guarda os remanescentes do povo santo e não permita que seja aniquilado teu povo santo, que proclama 3 vezes um louvor à tua santidade. Tu que te comprases na misericórdia e te comprases com súplicas, compadece-te e apazigua-te com esta geração pobre e ressentida de auxílio. Nosso Pai, nosso Rei, concede-nos a tua graça, atende-nos mesmo que careçamos de boas ações, faz conosco justiça e bondade e salva-nos. Glória a Hashem. Glória a Hashem. Orai pela paz Em Israel. Em Jerusalém, e serão prósperos todo que fizer esse tipo de oração. É interessante a gente saber
que as nossas orações ela tem valor no mundo espiritual. Tem. Um abraço bem forte para o Luiz Rosa, pastor Luiz Rosa, que é pastor do Ministério de Abraão, na cidade de Anápolis. A Eliane Melo, lá em Minas Gerais. A Patrícia Cavalcante, lá em Parauapebas. O Azinei, da Folha 20. Também um abraço bem forte para Domingos César, né, jornalista aí da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Francisco Arraes, Evanis Pereira da Silva, Daniel Cavalcante, Milton Farias, o Café, que é o proprietário da TV Criativa, também o Coca, que é proprietário da TV Web Líder, né? É o Coca aí, com seu canal de TV. Um abraço também bem forte para todos os radialistas da nossa cidade, ao Paulo Roberto, ao Miguel Cassebe, Vanderlei Mota, Zeca Morena, Levison e todos aqueles que fazem aí o grande trabalho da imprensa em Marabá, Nonato Dourado, essa turma toda aí. Que tem um bom dia. Bom dia também para o pessoal, pela equipe aí da Rede TV, o Zé Filho, o João Freitas, né, e o Vigílio, e todos que fazem a Rede TV aí, o Félix Miranda, a dona Valderez também, um abraço para vocês. Um abraço muito bem forte aí para toda a sua família. Um abraço também para o prefeito municipal de Marabá, o Tião Miranda, e toda a equipe de secretariado da prefeitura. Todos os funcionários da prefeitura, até o Gari, um bom dia para você, comerciante, bom dia para você, comerciário, bom dia para você, barraqueiro, rabeteiro, para você que trabalha aí na Ola de Marabá, nas lanchonetes, aí nos bares, um bom dia maravilhoso. Vamos começar o dia falando de que hoje nós estamos ainda em Vaikra, né? Na Paraxá de Emor. Emor, né? É a 31ª porção semanal de Emor. Essa lição é a lição que é estudada em todo o universo, essa mesma Paraxá, do mesmo livro, a mesma Bíblia que nós estudamos, é a mesma que se estuda em Israel, em qualquer parte do mundo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Semana passada nós passamos a semana estudando a porção. Ela só dizia assim, que é Doshim. Só o Eterno dizer, seja santo, santificai-vos, seja santo, como eu sou santo. E agora essa porção que nós vamos falar, aonde o Senhor diz que a gente não deve ficar impuro, né? Não se fazer impuro. Aí ele vai falar aqui de várias maneiras que a pessoa se torna impuro. E nós vamos passar agora Levítico capítulo 21, e nós vamos ver como que o ser humano se torna impuro, né? Na realidade, Ruth, aí que entra a dieta cachê, né? Também faz parte, né? Também o cachê na família, isso aí é importante, porque uma família, a família é o projeto de Deus, né? E todo projeto de Deus tem que dar certo, a tua tem que dar certo. Pense nisso e transforma a tua família. Baruch Hashem. O capítulo 21, versículo 1, vamos ler para ver o que o Eterno diz. E disse o Eterno a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e lhes dirás, o sacerdote, por um morto entre seu povo, não se fará impuro, salvo por sua mulher, que é próxima a ele, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. E por sua irmã virgem, próxima dele, que não esteve com homem. Por ela se fará impuro. Não se fará impuro por o marido, sacerdote entre o seu povo, por causa de uma esposa que o fez profano. Não fará calva pelo morto na sua cabeça, e nem a sua barba raspará com navalha, e com a sua carne não fará incisões. Santo será para seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus,
pois as ofertas queimadas do Eterno e o pão de seu Deus eles oferecem, e serão santidade. Mulher prostituta ou profana não tomarão, e mulher divorciada de seu marido não tomarão, porque santo é ele. Ele é, quer dizer, para seu Deus, e os santificarás, porque o sacrifício de teu Deus ele oferece. Santo será para ti, porque santo sou eu, o Eterno vosso santificador. E a filha do sacerdote desposada, quando se profana pela prostituição, a honra de seu pai ela profana. No fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, seja cuja cabeça for derramado óleo da unção e for consagrado para vestir as vestes sagradas, seu cabelo não deixará crescer no seu luto, suas vestes não romperá, e as almas mortas não se chegará, por seu pai, por sua mãe, não se fará impuro, e do santuário não sairá para acompanhar o morto. Não profanará o santuário de seu Deus, porque o diadema do óleo de unção de seu Deus está sobre ele. Eu sou o Eterno, e ele, mulher em sua virgindade, tomará. Viúva, divorciada, profana ou prostituta, a esta não tomará, mas somente virgem de seu povo tomará por mulher, e não profanará a sua semente entre o seu povo, pois eu sou o Eterno, seu santificador. Ruth, a gente vê aqui que esse mandamento aqui é dado para os homens. Para o homem não... Sacerdote, né? Não só o sacerdote, mas também para os homens, de modo geral. Por exemplo, a pessoa é solteiro, mas ele pega uma prostituta e ele quer levar para a religião dele. Então ele está levando problemas. A Bíblia aqui, Deus está dizendo, para que não faça isso, olha, que você não se ajunte nem com a prostituta e nem com a mulher repudiada. Uma mulher repudiada no divórcio, ela é para eles ficarem longe, para não se contaminar. Porque se há, por exemplo, assim, dentro da comunidade judaica, há leis e normas de acordo com a Bíblia. É proibido a prostituta. Lembra que no passado, quando alguém se prostituía no meio da tribo, eles mandavam matar. Que ele fala que tem que ser queimada. A filha do sacerdote é queimada em praça pública, para todo mundo ver, para servir de exemplo. Porque, na realidade, Ruth, a palavra de Deus, ela é lei. Então, se você é um servo de Deus, não importa o teu cargo, a Bíblia está dizendo aqui para você não se deitar com uma prostituta, porque senão você estará contaminando a você e a comunidade que você pertence, né? Antigamente havia muitas coisas, muitas leis e que estavam em vigor, que o pessoal não perdoava. Era uma festa social ter uma dessas prostitutas dentro. Era na hora, eles pediam para ela se retirar. E aí causava um escândalo que é para a cidade toda saber que aquela mulher ali é prostituta e a família seria desmoralizada. Aqui na cidade de Marabá, com muitos anos, havia um clube ali na 5 de abril chamado Clube de Mães. Você nem conheceu ainda. E lá as festas eram da elite da cidade. E aí no outro dia de manhã, eu era criança, eu ouvia falar, olha, tu sabia que a filha de fulano de tal foi barrada na porta da festa? Por que não? Porque ela não pertence ao quadro de moças da nossa cidade. Já é uma mulher, que é da vida. E isso, as pessoas, quando ia para uma festa,
a filha ou o filho ia para a festa, os pais iam e ficavam, às vezes, até lá de fora, esperando terminar a festa, ou entrava junto com eles e ficava esperando terminar a festa, para levar e trazer com responsabilidade, para não acontecer de alguma moça desencaminhar. Então, é a preservação da virgindade da parte da moça que era preservado e que Deus pede para que haja compromisso nessa parte da sinceridade de que devemos respeitar isso, porque são projeto, plano de Deus, né? Nós podemos também analisar que nesse interlan dessa palestra que estamos fazendo dessa manhã, Deus cuida que o seu povo permaneça kadosh, santo, 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 santo. Continua. Aqui diz assim, no versículo 1, que o sacerdote, filho de Arão, lhes dirá: o sacerdote por um morto entre seu povo não se fará impuro. Quer dizer, a pessoa, ele é um sacerdote, ele é um líder espiritual, ele não deve se impurificar pelo morto. Ele é salvo de ser impuro se a mulher dele morrer, quer dizer assim, salvo por sua mulher, que é próxima a ele, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha, por seu irmão. E por sua irmã, se ela for virgem, ele pode cuidar do enterro, do velório, ele é salvo por isso. Mas se for outro, ele não pode ir. Muitas pessoas, aí ele diz assim, mas por quê? Isso aí já é uma coisa que muitas pessoas não aceitam. O último estado da pessoa, a despedida, que ali morreu, já vai para o enterro, já vai ser enterrada. E muitas pessoas não aceitam. Mas por quê? A pessoa, quando ele morre, qualquer um, ele tem várias bactérias, vírus, às vezes até morreu de uma morte contagiosa. E se a pessoa vai, ele se torna impuro, porque aquele hospedeiro, ele morreu. Então, os hóspedes daquele corpo, ele vai sair. E muitas pessoas não entendem e vai para o velório, a vez toca, beija, abraça, e aquilo ali pode ser o quê? Transmitir para ele aqueles vírus, aquelas bactérias, aquela enfermidade. Então ele vai, como diz a Bíblia, ele pode se tornar pelo um dia impuro até a tarde. Mas na Bíblia um dia pode ser um ano, porque tem enfermidade que ela fica ali escondida e ela vai sair nos poucos. Aí sente uma dorzinha aqui, outra ali, não é nada, não é nada. Quando você vai ver, aquela enfermidade, ela já está aparecendo totalmente o que ela é. Às vezes ela não dá tempo ou não tem como ter cura, mas se for no início, tem cura. Então, ele diz assim, que a pessoa tem que ser santo. Porque uma pessoa doente também para fazer a obra do Eterno, fica difícil. A pessoa doente, ele só pensa na doença. Ele só pensa que tem que ter um remédio para curar, que tem que consultar, que tem que fazer exame. Então, a pessoa para fazer a obra do Eterno, ele só pode se tornar impuro se for mesmo a família e, no caso, uma irmã e se ela for virgem. Mas se ela for casada, ela tem o esposo, ela tem os filhos para cuidar dela. Aqui, ele diz também, não se fará impuro o marido, sacerdote, entre o povo por causa de uma esposa que fez profanou. Quer dizer, uma esposa que profanou o próprio marido, ele não pode se tornar impuro por causa dela. Ela profanou. Ela fez algo que o envergonhou. Então, ele não pode. Aí diz assim o 5, não fará calva pelo morto. Porque tem pessoa não que... raspava a nossa cabeça.
tinha que rapava a cabeça porque morreu alguém da família. Rapava a cabeça, outros deixavam aquela barba grandona durante o período, né? Porque morreu e está de luto. Tem uns que fazem é deixar o cabelo crescer, deixar a barba e passa um ano com aquela barba crescendo e aquele cabelo, porque está de luto. Outros dizem assim, não, eu vou ficar de luto, tenho preto ou tenho branco, né? Aí só veste preto, outros só veste branco, mas ele estava de luto por alguém que morreu da família dele. Aqui a sua carne não fará incisões, porque tem pessoa que se corta, né? Porque morreu alguém. Tem deles que Isso fazem aqui, marca no corpo. Alguns tiram a barba, outros raspam o cabelo, outros mudam de vestes para demonstrar o luto, ou amarra uma fita preta no braço. Tem essas coisas. e a pessoa que faz isso, ele está profanando o nome do seu Deus. Quer dizer, quando nós determinamos que servimos a um Deus, que nós servimos a Ele, então nós temos que honrá-lo onde nós formos. Mas se a gente está pegando o nosso corpo e fazendo marcas, aí a gente está profanando o nosso Deus. Se Ele não mandou, Ele não quer isso. Outra coisa também, Ruth, a tatuagem, a Bíblia condena a tatuagem. Diz, não faça marca no teu corpo, né? Então, a tatuagem, a gente vê muita gente, muito artista hoje, com a cara cheia de tatuagem. É uma coisa feia, né? O corpo parece assim um bicho, assim um crocodilo, uma coisa assim. Você está deformando a imagem de Deus em você. Né? Você está parecendo com outra coisa, não com Deus. Então, não é perdoado de maneira alguma a tatuagem. A tatuagem, para você se reconciliar com Deus, tem que fazer techuvá. A não ser que a pessoa faça na ignorância e um dia que conhece o Eterno e muda, né? Mas mesmo assim ele tem que... Porque todo pecado, ele tem nome. E o pecado da tatuagem permanece na pessoa. Mas tem pessoas que acham que não era e fez, sem saber. Aí tem gente que faz no lugar íntimo. Isso é uma depravação, né? Então, na realidade, a Bíblia, ela fala para o servo e a serva de Deus não fazer marca no seu corpo para representar alguma pessoa. Obrigado a todos os pessoal que estão curtindo aí, compartilhando aí. Já várias pessoas têm observado aqui que tem entrado no programa. Tenha um bom dia, fique na paz. Aqui nós estamos falando do sacerdote, né? Porque o sacerdote, ele não pode pegar qualquer mulher para casar também. Aqui no versículo 7 ele diz, mulher prostituta, profana não tomarão, e mulher divorciada de seu marido não tomarão. Quer dizer, o líder, o sacerdote, ele não podia casar com mulher profana, prostituta e divorciada. Mas podia casar com uma mulher virgem nova. Nova, Porque aí aquela mulher não tem história. Porque o líder sempre ele... É o exemplo do rebanho. O rebanho ele se espelha no líder. Tudo que o líder fizer, eles vão querer fazer. Então, se o sacerdote faz, o líder vai querer fazer. Aí, quer dizer, depois vem problema. Porque a mulher que ela é viúva, aqui não fala em viúva, né? Mas tem parte da Torá que fala, da Bíblia que fala, que o sacerdote não deve casar com a viúva, porque o marido dela está sempre perto. É uma prova de que quem morreu não foi para o céu, mas está do lado da pessoa querida. Ele fica do lado e às vezes fica Isso tá causando problema, né? Porque um morto perto vai atrapalhar o casamento dela. Vai trazer. Vai trazer muitos problemas. Tem gente que pensa assim, condenas. fulano morreu, acabou. Não acabou não, meu irmão. Acabou só que a matéria. Agora, os problemas vai continuar, porque ele tem a liberdade de vez em quando vir visitar a sua casa, a sua família. Chega lá, tem outro homem, né? Então, é aconselhado os sacerdotes, somente sacerdote, que é o líder, né?
é o exemplo do rebanho, É o sacerdote. não deve, de maneira alguma, casar com uma viúva ou com uma prostituta, que a Bíblia chama de mulher rameira. Né? Bora ver aqui. Capítulo 21. O versículo fala assim: aos sacerdotes, porque essa porção, essa parte que nós estamos lendo aqui, é ao sacerdote, ao líder. Ele diz assim: o Rashi indaga a razão da repetição de ordem. Aí ele explica aqui que é mó, vê, matar, fala e lhes dirás. Advertir os grandes para que cuide dos pequenos. Quer dizer, aquele que tem mais, ele faz caridade com justiça àquele que merece, quer dizer, os menos favorecidos, os pequenos, né? Para você cuidar. Não somente os Kohanim adultos devem ser cautelosos para não se tornar impuros, também os jovens Kohanim, os Ketanim. Deve saber que chegará um dia em que substituirão os Gedolim em serviço e obrigações sacerdotais. Olha, Ruth, só um instante. As notícias para Porto Alegre, para Rio Grande do Sul, ainda permanece chovendo. Essa semana a previsão é chuva e grande chuva torrencial, mas a gente está observando, ontem mesmo eu vi no jornal, está dizendo que uma empresa mandou 30 mil litros de água mineral para lá. Quer dizer, as grandes empresas, elas estão ajudando a patrocinar esse evento aí, assim, em termos de ajudar as pessoas carentes, quem não tem nada está recebendo alguma coisa. Grandes empresas, grandes artistas do nosso Brasil já entraram na campanha. Uns não querem nem que cite o nome deles, né? Eles estão ajudando, mas não querem. Você pode, através do QR Code, você pode, através aí da internet, contribuir, colaborar com alguma coisa financeira para ajudar os nossos irmãos gaúchos que estão sofrendo, né? Eu lembro que eu tenho uma tradição na minha vida, que é a tradição gaúcha, que é o chimarrão. Eu nunca deixo faltar na minha casa o chimarrão. Muitos anos eu tomo chimarrão. E chimarrão com churrasco, né? Churrasco com chimarrão. É gostoso demais, olha, é coisa do outro mundo. Mas os nossos gaúchos estão sofrendo, que o Brasil todo ainda aumente o amor no coração de cada pessoa que ainda não tem, mas comece a compartilhar também, e Deus o abençoará. Voltando para o texto bíblico da Torá que nós estamos estudando, né? A Ruth vai nos explicar. Eu cortei para falar a respeito dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Baruch Hashem. Aqui eles falam do sacerdote, porque os sacerdotes eles eram escolhidos pela tribo, né? A tribo de Levi. Todos os que eram descendentes de Levi, que era da tribo de Levi, eles, quando jovens, eles tinham que estudar. Tem uma certa idade que eles começam a estudar para um dia ocupar o lugar dos Kohanim, que é sacerdote, né? Então, desde jovem... A partir dos 25 anos, ele já tem que estar preparado, né? Quando for chamado para o sacerdócio, ele já estudou tudo, Torá, Talmud, Zohar, todos os livros que auxiliam o nosso crescimento espiritual na parte religiosa, né? Então, desde cedo, eles já tinham que aprender ali que eles não podiam casar ou se misturar com qualquer tipo de mulheres, né? Aqui... para lá, para o Oriente, para o Ocidente, tem-se uma tradição social do país de ter castras. Então, Israel, na realidade, era castras. Tinha que ser, casar com a jovem da mesma tribo, não podia ser da outra tribo, embora as 12 tribos de Israel fosse uma, né? Mas isso aí é para manter o padrão econômico.
econômico e assim também trabalhavam, se a mulher também fosse para trabalhar como levita, algum serviço no templo, ela era bom porque ela ficava ali junto com o esposo, não ia para outro tipo de serviço. Aqui ele diz assim que chegará um dia que eles vão substituir o sacerdote, então eles já tinham que aprender desde cedo o que podia e o que não podia. Aí diz que o serviço era a obrigação sacerdotal. E para se tornarem dignos da missão sagrada, eles devem ser treinados, disciplinados e orientados para o alto e responsável cargo. Porque na realidade, Ruth, para você ser um levita, tinha que ser descendente de Levi. Tinha que ser filho de Levi. Tinha que pertencer à tribo de Levi. Mas não era só isso. Tinha a triagem. Quer dizer, tinha o discipulado. Para você se tornar um levita autêntico, um cantor, um músico, um compositor dentro da cultura dos levíticos, você tinha que passar antes pelo discipulado, que é o estudo da Torá, e se preparar e reconhecer quem é o Hashem. Nenhum sacerdote, nenhum assim, que lidera qualquer trabalho judaico, ele não pode assumir esse cargo se ele ainda não fez techuvá para valorizar a cultura judaica, a tradição judaica da Bíblia, né? Aí todos que já é rabino, que já é sacerdote, que são líderes religiosos, como Zaquém e outros, eles têm também conhecimento de um discipulado que houve na sua infância. Começa da infância, né, Ruth? Ele diz aqui, desde a mais tenra infância, né? Grandes educadores chegaram à conclusão de que a falta de compreensão entre os pais e filhos e o abismo que separa as gerações tem uma origem para a própria casa paterna, pois na corrida vertiginosa atrás de divertimentos fúteis e ansia constantemente de acumular maiores bens materiais. Porque a criança ele deve ser ensinado desde a mais tenra infância, né? Mas muitas vezes os pais, ele não está nem ligando para isso. Olha, ele está atrás de acumular bens. Uma criança judia, com apenas 6 anos de idade, ela já entra para a escola da Torá. Ela estuda 4 anos na Torá. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que tem todas as Bíblias. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, com 10 anos de idade, para passar nos testes, tem que saber os 5 livros de cor e salteado. Porque essa criança passou 4 anos estudando, se preparando para chegar o dia D, aonde ela vai recitar muitos versículos bíblicos de cor e salteado, e vai passar pela peneira, aonde vários sacerdotes lá vai fazer citações de parte da Bíblia e elas da Torá, e elas vão o quê? Elas vão responder corretamente conforme o texto. Aí depois vai ter o estudo de quê? Do Talmud, que é a educação do judaísmo. Isso aí a partir dos 10 anos em diante, quando essa criança já passou. Olha, uma criança que estuda 4 anos, ela sabe a Torá de cor salteada, não é fácil não para ela pecar, porque ela já tem consciência de um adulto. Por isso que no nosso meio não tem criança adolescente, tem a criança ou o adulto, porque não tem o adolescente. Aí que ele diz assim, ele desinteressa tanto o trabalho que puxa o pai, às vezes a mãe, ele desinteressa completamente da formação espiritual e intelectual de seus filhos. Porque a gente precisa, os nossos filhos também, de aprender, estudar uma profissão, né? Para se tornar um dia uma pessoa formada, trabalhar para si mesmo, ser dono, não ter patrão. Mas também tem que ter a vida espiritual. A gente deve ensinar nossos filhos a parte espiritual ou levar, porque
No judaísmo, começa em casa, pela mãe, pelo pai, que é ensinar seus filhos. Porque tem muitos pais que eles só se interessam pelos bens materiais e as crianças ficam aí. Olha, a criança dentro do judaísmo, com 15 anos de idade, se ela não tem vocação para ser um sacerdote, um obreiro da casa do Eterno, então, a partir dos 15 anos de idade, mas ela já tem Torá dentro do coração, estudou 4 anos, estudou mais 5 de Talmud, aí ela vai o quê? Ela vai aprender a profissão da família, ou aquela profissão que ela tem vocação. E a família ajuda para que a criança, além de ter a sabedoria da palavra de Deus, que é a Bíblia, ela passe a ter uma profissão que ela venha amar e desenvolver e crescer naquele estabelecimento onde ela montar uma empresa. Mas pelo menos o pai ensinou, né, a vida espiritual. Porque muitos pais, ele não ensina, nem ele faz. Porque ele deixa de ser o exemplo para eles e abandona aos cuidados de seu pessoal doméstico. Tem muitos pais que ele quase nem liga para os filhos, porque ele tem condição, ele deixa na mão dos empregados em casa, porque diz assim, para eles e abandona aos cuidados de seu pessoal doméstico, a amizade perniciosa e o meio ambiente desajustado. Quer dizer, de vez de o pai e a mãe estar ensinando, não, ela não tem tempo. Aí deixa em casa. Aí quem é que cuida dessas crianças? Os empregados, a babá. Aí depois ele já começa a enxergar as amizades, que aí ele vai o quê? Perniciosa, amizade perniciosa e o meio ambiente desajustado. Aí depois vem o quê? Os vícios. Ruth, mas dentro do padrão judaico, lá fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola espalha. Quando alguém cria filho de qualquer jeito, não está criando dentro do padrão da vontade de Deus. Você não pode dizer que esse menino é de Deus se você não está dando a alimentação de Deus para ele, que é a palavra de Deus. Aí você deixa mais ele evoluto para as coisas do mundo do que ensinar a orar antes de dormir, de falar do amor de Deus durante o dia, que você tem tempo para poder falar no horário e que a criança pode te ouvir, porque a mulher sábia, ela só edifica a casa se ela falar da palavra de Deus, do amor de Deus para a sua família, senão ela continua sendo a mulher tola. Porque a mulher sábia, a virtuosa, ela fala da verdade de Deus. A tola, ela se cala e deixa o mundo entrar na casa dela e fazer o que quer, depois diz, é o diabo. E muitos pais, por ele trabalhar, eles não quero nada que falte para os meus filhos. Muitos dão aquela mesada, aquele dinheiro todo mês para o seu filho, da vez pela semana, mas não dá o amor, a atenção. Quando ele vai descobrir, aquele filho já está no vício. E aí é que vem o problema, né? Porque ele não cuidou desde pequeno para ensinar o caminho certo. Aí deixou aí na mão dos outros. Muitas vezes, quando a gente não tem conhecimento da palavra, porque para cuidar de um filho, a gente não aprende assim. A gente não nasce sabendo. A gente, assim como nasce a criança, nasce também a mãe e o pai, que não tem costume, é pela primeira vez. Mas a gente tem que cuidar dos nossos filhos. E às vezes a gente deixa na mão dos outros. Tem pessoas que, eu mesmo, quando não tinha conhecimento, eu dizia, manda o menino para a igreja. Aí manda, o menino vai sozinho. Aquilo a gente não sabe para onde ele vai, porque quando ele chega em casa, ele diz que foi para a igreja, mas sozinho. Mas o certo é os pais levar os filhos, né? Para eles poderem estar lá, porque se o pai não estiver perto, eles vão para outro lugar. E às vezes ainda chega mentindo, dizendo que foi. E aqui ele diz assim, que se a gente não cuida dos nossos filhos, quando a gente vai descobrir, eles estão aí, com mal companhia, mau amigo, que leva por vício. E hoje em dia o vício está aí cheio, né? O mundo está cheio de vícios. De pecados. E aí diz assim,
E é isso que a Torá resume nesta frase, lapidar. O ensinamento da criança é lapidar, que os pais têm, que ele diz. E as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, sentado à tua casa, que é Deuteronômio capítulo 6, verso 7, indicando que a casa, o lar, é um pilar de educação. Mesmo que o Rashi destacou com outras palavras, mas o mesmo sentido. Os maiores devem dedicar maior atenção aos menores. Quer dizer, os maiores devem ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, no caminho certo, no caminho que está errado, afastá-los. É interessante notar que só a língua hebraica, a escola é denominada Bet Sefer, casa do livro, o que nos leva a conduzir que, sem Beit, casa, não pode haver Sefer, livro. O Sefer, no sentido amplo da noção, significa cultura, educação, integridade de caráter. Quando se entrelaça a casa e o livro, cria uma geração que se torna uma felicidade para a própria família e uma bênção para a humanidade. Porque se ele não tiver educação, ele vai se tornar aí uma pessoa que vai dar trabalho para o governo, vai dar problema para a família, para casa, vai envergonhar os pais, porque ele não teve uma educação, que ele dizia assim, educação, integridade e caráter. Porque na realidade, Ruth, a criança judia, quando vai para a escola, ela já vai preparada, muitas delas já vai sabendo ler. É porque vem ensinando através de sua mãe, né? Quando eu era criança, a maioria das crianças da minha época aprendiam ABC em casa. Só ia para a escola quando já sabia fazer as 4 operações. E outra coisa, tinha que saber o alfabeto mesmo direitinho, né? E aí a gente estudava numa cartilha chamada ABC. Você lembra da ABC, né? ABC. ABC. Então, quando a criança já sabia o beabá do ABC, aí que ia matricular a criança. Hoje as crianças nem nasceu direito, já estão botando na escola. Né? Para se livrar, fica para lá. Antigamente tinha o ABC e tinha tabuada, né? E a criança tinha que aprender. Tinha cartilha. Primeiro ABC, depois a cartilha. E tinha a tabuada, que era a companheira da gente, aquela que fazia com que a gente tinha que estudar ela, aprender para não apanhar na escola, não ficar de castigo, né? Então é interessante, mudou a cultura, a educação, a maneira. Hoje é tudo no vídeo, é tudo no... O menino não pode nem a professor chamar a atenção, que aí vai e fala para o pai vem de lá, a mãe vem de lá com os cachorros e briga com a professora, com o professor, por nada. O professor só quer o bem do teu filho. Ele está lá para ensinar o melhor para o teu filho. Agora, se teu filho for atencioso, aí tiver atenção em tudo que ele ensinar, ele se tornará um cidadão, uma cidadã de bem. É isso que a Torá quer dizer para nós. Que se há estudo, se há educação no lar para a criança, na escola ela não vai dar trabalho. Porque quando teve a travessia do Mar Vermelho, as mães ficaram tão alegres com Deus que elas serviam, que elas pegaram as suas crianças e fizeram um voto para o Eterno de ensinar seus filhos. E você vê que os filhos, quando ele é ensinado em casa, ele tem um testemunho bom, tem um caráter bom, mas ensinado para aquela pessoa que tem um bom caráter. Porque se ele tiver um mau costume ensinar seus filhos, também não vai ser bom, né? Porque elas prometeram ensinar os costumes do nosso Deus, a bondade, a caridade, o amor. E aí essas mulheres têm feito isso, as mães judias, porque a própria palavra diz
que o judaísmo já foi perseguido muito, já mataram muitos e nunca acabou por causa das mães que ensinam seus filhos. E nós devemos ensinar nossos filhos a parte espiritual também. Porque tem muitas crianças que não sabem nada qual é o seu Criador, qual é o seu Deus, nada. Porque os pais, às vezes, também não ligam. Até hoje, tem crente velho que não sabe o nome de Deus. E aí fica... Falta de instrução, de ensinamento, da liderança, dos pais, do passado. Há muitas pessoas passando para o outro lado da vida e se perguntar, antes de elas passar, como é o nome do teu Deus? Não sei. É Deus. Deus não é nome de ninguém. Deus existe É título. É como Satã. Satã não é nome de ninguém, é um título só. Né? Um adjetivo, um apelido de alguém. E as pessoas pensam que toda força que trabalha contra nós, ser humano, aí diz que é o diabo. Enquanto a pessoa está cheia de pensamento negativo, desacreditada da vida, sem fé, sem força, e fica reclamando de alguém. Tem que achar alguém para me culpar. Né? Vou culpar fulano. Minha vida está sempre por causa de fulano. Minha vida está sempre por causa de fulano. Não. Culpando, toda a tribulação que tu passou, toda a dificuldade que tu passaste, para você crescer, serve de experiência para você. Né? Toda dificuldade, hoje a gente para, senta e analisa, meu Deus, quanto sofrimento já passei na minha vida por causa de obra, a tua obra. E hoje eu me sinto tão bem, melhor do que eu era antes. Né? No versículo 8 diz assim: Santo será para ti. Este capítulo trata principalmente da pureza dos sacerdotes. Os sacerdotes, exceto os Kohanim, halal, profano. Mesmo aquele que tiver algum defeito físico, são proibidos de se aproximar do morto, para não ficar impuros. Os sacerdotes são proibidos também de contrair matrimônio com mulher israelita que teve uma vida irregular e pouco honesta, ou com filha de sacerdote profano, ou com uma divorciada, mesmo sendo uma mulher de quem se divorciou. Não poderá retornar. Entretanto, o sacerdote pode casar-se com uma viúva, pois somente o sumo sacerdote era obrigado a casar-se com uma moça virgem. Quer dizer, o sumo sacerdote, ele só tinha que casar se fosse com uma moça virgem. Agora, o sacerdote, ele poderia casar com uma mulher viúva. Né? Mas o sacerdote principal, o Kohen Gadol, jamais poderia tocar na mulher impura, porque ele representa a pureza do rebanho. Né? Ele está na frente. Os que estão na frente têm que ter uma vida regular, familiar. Porque tem gente que está com a vida bonita na igreja, né? Faz tanta atividade, é muito querido. Quando prega, acontece milagre, transformação. Mas na casa dele, ele é um diabo. Chega lá e responde todo mundo. Às vezes você vê um pastor, que ele é um ótimo obreiro, né? Pastor. Mas a mulher dele, o pessoal já fica naquela fofoquinha. A mulher dele faz isso. A mulher dele é assim. A mulher dele, quer dizer, para evitar, é bom evitar desde o começo. Mas para ser mulher de pastor não é fácil, não. Não. De sacerdote não é fácil, não. Porque se tem filho, toda coisa ruim, não diz que é o filho da mulher do pastor. Diz que é do pastor e todo rabino. Não presta, né? Ele já não tem nem nome, né? Porque é filho do pastor, faz assim. Porque é o filho... Assim a Torá ordena ao Kohen não se impurificar em contato com os mortos, exceto pelos parentes falecidos, como segue, por sua esposa legítima, com um casamento de acordo com a lei de Moisés. Isso é, que não seja ela péssula, divorciada, que é de certo. Por estar casado com ela somente com kedushim, quer dizer, com contrato de casamento, né? O kedushim. Mas ainda não. Contrato de casamento é ketubá. Porque ele disse que somente com kedushim. Kedushim é santidade.
mas ainda não convivendo maritalmente. E os contratos de casamento do povo judeu é desse tamanho, assim, ó. Gente, é grande, não dá nem pra fazer assim. O Vitor Peretti, quando ele esteve aqui com a família dele, ele veio do Rio de Janeiro, nós recebemos eles aqui. Então ele casou, né, dentro de uma sinagoga judaica. E aí a gente pede a identificação das proles, né? E aí ele mostrou a Ketubá, né? Que é a certidão de casamento em hebraico. Aí a gente tem que entender um pouco de hebraico para ler e entender ali o casamento foi feito na data, tá. Aí eu li aquela Ketubá grandona, depois eu entreguei de volta para ele. Eu podia ter tirado na xerox, né? Ter guardado aí, seria interessante. Mas sempre veio judeu por aqui. Um dia desse veio aí ele todo assim aperreadinho, fazia Baruch Hashem, ele dava um pulo, Baruch Hashem. Mas, Ruth, vamos para frente. Não, vamos encerrar o programa, Ruth, porque hoje é segunda-feira e hoje o negócio está... Tem tanta coisa para fazer hoje. E aí, para ser um sacerdote não é fácil. Se ele tem um caráter duvidoso, se ele dá mau testemunho, ele já não podia ser um sacerdote. Mas o sacerdote ele tem que passar pela triagem do Talmidim. Né? Primeiro ele tem que ser tem discípulo. Que ser discípulo de um sacerdote. É igual a alguém que quer estudar Cabala, ele tem que procurar o rabino da cidade, né? E aí, por exemplo assim, aqui em Marabá só é nós. Então, se alguém quer estudar Cabala, vem com a gente, porque a gente já é um iniciado que vai te iniciar, porque tem a história, Ruth, da pessoa aprender na iniciação. A iniciação da Kabbalah. Aí, por exemplo, assim, pessoas que só lê livro, estuda pela internet, mas não tem um contato com o mundo espiritual, ele não pode ser um cabalista. Porque ele não tem iniciação. As forças estão tudo do bem e do mal, estão tudo diante dele para ele usar. Mas ele nem sabe para que serve, não sabe que ferramenta deve usar. Então, para você ser o iniciado na Kabbalah, aí você pode procurar nós aqui, Cavalcante, aqui na Folha 24, lote 19. Você não precisa nem saber o que é Kabbalah, que nós ensinamos para você. Agora, se você tiver o chamado, nós vamos te iniciar na Kabbalah para você receber os poderes de Deus, para você poder fazer as grandes coisas que um cabalista faz, né? Também, tipo assim, um rei, quando ele tem o seu filho que um dia vai assumir o lugar dele, ele também é treinado. Para ele não pegar também qualquer mulher para casar, né? É provado. Ele não pode casar com prostituta, com mulher profana. Tem que ser uma mulher que tenha um bom exemplo, um bom testemunho, caráter também. Se for um caráter duvidoso, não pode. E conta-se a história de que um homem rei, ele tinha um filho. Então ele estava treinando esse filho para um dia ele assumir o lugar dele. E ele ensinava tudo o que um rei deve fazer. Tudo o que ele deve aprender para um dia ele se tornar um bom rei. E um dia ele pegou uma prostituta, pagou e mandou seduzir o filho. Porque ele estudou vários tempos, vários anos, e depois botou à prova, né? E aí a prostituta pelejou de vários tempos, como vários jeitos, seduzir aquele jovem. E ele não se deixou levar e nem caiu na sedução daquela prostituta. Então ele pagou com maior gosto, porque ele viu que o filho dele passou no teste. Ela tentou de todo meio seduzir ele e não conseguiu, né? Mas vamos encerrar, lembrando que nós temos aqui na Folha 20 assistência de celular Cavalcante Cell, com o Dani Cavalcante, que é o técnico que ajeita o seu celular. Traga seu celular que ele ajeita na hora, né? Fica aqui ao lado da Saimania, próximo à funerária do Paulo, perto da Praça da Criança, na Nova Marabá, bateria baixa, ó, tá terminando certinho.
Queremos agradecer a todos vocês, Agradecendo a pela você. primeira vez, vocês que estão aí entrando no Desejando programa. uma ótima semana. Tenham um bom dia especial, que a semana Bom seja dia só de a bênção em todos. sua vida. E que a palavra de Deus cada dia venha crescer no teu coração, é o que nós desejamos para você. Baruch Hashem! Baruch Hashem, shalom, shalom.